Aleluia. Sem mais delongas, eu vou já direto para a palavra. Hoje vai ser uma noite um tanto extensa. Vamos falar um pouco sobre primícias. As crianças podem ir para a salinha. Aleluia. Foi falado aqui, esse é o nosso segundo culto de primícias. No primeiro culto de primícias foi falado o que era primícias. Nada mais é do que trazer o primeiro fruto do seu trabalho à casa do Senhor, em questão de honra e de reverência aos céus. E nesse segundo culto eu quero tratar sobre primícias no Novo Testamento, ou seja, a maior primícia já vista na face da terra. Nada melhor sobre falar primícias quando a gente fala de Jesus, aquele que foi no madeiro, que morreu por mim e por você numa cruz, aquele que pagou um preço pelos nossos pecados, pelo pecado da humanidade. E é sobre isso que eu quero falar essa noite. Quero falar um pouco sobre Jesus, mas na fala de Paulo, apóstolo Paulo, ele foi um cara que teologizou o Evangelho. Jesus, ele veio na terra e pregou, falou sobre o Evangelho. E Paulo, ele teologizou o Evangelho, ele explicou 50, 60, 100 anos depois o que era o Evangelho, que Jesus tinha pregado na terra. E é sobre isso que eu quero falar essa noite. No capítulo 15 de Coríntios, 1 Coríntios 15, Tiago, por gentileza, do versículo 19 até o 28, daí a gente vai ler, vai ser uma leitura um pouco extensa, mas é para que haja um entendimento. Já no versículo 19 ele fala assim, se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas se sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro, está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àqueles que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Repita aí, tudo em todos. Aleluia. E é sobre isso. Aqui, para que haja um entendimento, o apóstolo Paulo ele está exortando, escrevendo uma carta, dando um entendimento mais vasto para a igreja de Corinto, aonde ele vem e tem visto ali uma igreja fria, uma igreja cheia de dificuldade, uma igreja onde as pessoas têm olhado um para o outro e querendo ser mais do que o outro. E nesse intermédio de tudo isso que ele tem visto, tem explicado, ele tem visto uma igreja que não crê em uma doutrina de ressurreição. E quando a gente olha nos dias de hoje e fala sobre doutrina de ressurreição, quando a gente fala sobre a palavra doutrina, já soa aquele negócio meio chato. Nossa, lá vem ele e fala sobre doutrina. Mas essa doutrina é uma doutrina diferente. É uma doutrina que talvez a gente tinha que enfatizar um pouco mais. Se
Se a gente for buscar o que é doutrina, a doutrina nada mais é do que um ensinamento sobre algo ou sobre alguma coisa, né? E as pessoas hoje distorcem o que é doutrina, não é mesmo, pastora Marley? As pessoas acham que hoje em dia a doutrina é aquilo que o homem aplica sobre um lugar. E não é sobre isso que a doutrina da ressurreição fala. A doutrina da ressurreição, ela quer falar sobre o Cristo, sobre um homem que veio na terra por intermédio de Deus, aonde ele veio para pagar pelos nossos pecados, aonde ele veio para sofrer por nós no madeiro, aonde foi o único meio que Deus achou na terra, em meio a tanta iniquidade, a tanto problema, a tanta dificuldade, a tanto pensamento pequeno, a tantas pessoas que ele olhava e falava: meu Deus, eu preciso, meu Deus é um modo que a gente usa, né? Mas ele pensou: eu tenho que fazer alguma coisa pela humanidade, sabe? Eu não posso deixar que meu povo sofra, que meu povo pereça. Apesar de tantos problemas e tantas dificuldades que eles enfrentam, eu amo eles sobre todas as coisas. E aí vem um plano chamado crucificação, vem um plano chamado Jesus Cristo, e ele veio na terra para morrer por mim e por você. Olha para esse crente que está do teu lado e fala: foi por você, foi por você, foi por você que ele veio na terra, que ele morreu, que ele foi crucificado e que hoje ele vive. Por isso que Paulo ele fala no seu entendimento que Jesus ele é a primícia dos que dormem. Ele foi o primeiro que ressuscitou. Mas aí você pode me perguntar: mas já viu na Bíblia, tem tantos que ressuscitaram? Sim, tem tantos que ressuscitaram. Mas sabe qual é o diferencial de tantos que ressuscitaram? Eles nasceram, morreram, ressuscitaram, mas morreram de novo. Jesus não, ele vive, e ele está no nosso meio essa noite. Ele vive até hoje. E é sobre isso que a gente vai falar. E eu quero trazer alguns significados do que é a ressurreição. Eu coloquei aqui, é sobre isso que eu quero falar. É sobre Jesus. A ressurreição de Jesus tem um significado profundo para nós cristãos. Aqui estão alguns significados atribuídos a esse evento chamado ressurreição, que devemos honrar como primícias. Eu acho que existem princípios básicos que talvez muitos ainda não entendem isso. Mas Deus ele é tão maravilhoso que ele nos traz um entendimento na palavra. E quando a gente começa a olhar para essa palavra, a gente começa a entender o quão falho, o quão pequeno a gente é na nossa espiritualidade, o quão pequeno e quão limitado a gente é naquilo que Jesus tem para as nossas vidas. E eu quero falar sobre alguns atributos, e o primeiro deles, para que não fique só nas minhas palavras, diz assim: é vitória sobre a morte. A vitória, a ressurreição de Jesus é vista como uma vitória sobre a morte. E o pecado, ela demonstra o poder de oferecer vida, onde havia morte, e oferecer esperança de vida eterna para todos que creem. Vamos lá de novo. A ressurreição de Jesus é vista como uma vitória sobre a morte, e o pecado, ela demonstra o poder de oferecer vida, onde havia morte, e oferecer esperança de vida eterna para todos que creem. Aí 1 Coríntios 15, 55 e 56, Thiago, por gentileza. Olha só o que Paulo vai falar para a igreja de Corinto, explicando o que é a ressurreição, o que é a vitória sobre a morte, o que a gente colocou aqui. Olha só: onde está, ó morte, o teu arguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. 57 diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira premissa é essa: é Jesus morrendo por nós e nos dando a vitória sobre a morte. Amém. Hoje é uma noite de batismo, uma noite de novo nascimento, e que haja esse entendimento no coração de vocês que irão se batizar essa noite, que haja esse princípio, que haja essa doutrina de ressurreição no coração de vocês, que vocês possam entender esse tempo que a gente vive, a terra, a gente vive, é um tempo de passagem, que logo o Senhor ele vem e está próximo. O segundo atributo ali chamado nesse evento é a redenção e o perdão dos pecados. Através de sua morte e ressurreição, Jesus teria pago o preço pelos pecados da humanidade e oferecido a oportunidade de reconciliação com Deus. Em Efésios
1, Tiago, do 7 ao 11. Deixa eu ver se eu consigo abrir bem rapidamente. Efésios. Vamos lá. Está aí? Em Efésios 1, versículo 7 está assim, ó. Em quem temos a redenção pelo sangue e remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em que também fomos feitos heranças, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Amém? Amém. Então Ele foi oferecido por nós. Ele foi oferecido pelo meu e pelo seu pecado. E foi por essa redenção que hoje nós temos o direito de chegar diante da igreja, de nos chegar diante da igreja e agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Foi por mim, foi por você, foi pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Amém? Amém. O terceiro evento que eu quero trazer é esperança e consolo. A ressurreição de Jesus traz esperança e consolo aos cristãos diante da dificuldade, sofrimento e perdas da vida. Ele mostra que mesmo em meio à escuridão, a esperança de uma vida transformada e renovada. Olha para esse irmão e diz assim, ó: em meio à escuridão, a esperança de uma vida transformada e renovada. Ei, vamos lá, 1 Coríntios 15, de novo. Vamos voltar para 1 Coríntios. Vamos falar. Apareceu aí 1 Coríntios 15, 31? Não, está um 1 Coríntios 15, Tiago 15, 31. Apareceu. Apareceu? Sim. Olha lá. O que diz a palavra sobre a esperança e consolo. Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Olha o que Paulo fala, que a cada dia ele morre por esperança desse Evangelho. E se a gente for olhar um pouco para a história de Paulo e entender, pensa num cara que sofreu, pensa num cara que passou maus bocados para pregar o Evangelho, um cara que foi perseguidor de crente, que foi transformado por Jesus depois que Jesus morreu, um bom tempo depois, que quando ele teve um encontro com Jesus, foi um cara que se entregou totalmente para Jesus, ao ponto de pregar sobre isso aqui, ó: eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha que interessante, que forte isso. Aí fica aquela pergunta, eu estudando sobre essa palavra, orando, eu comecei a me questionar, eu falei: Senhor, a que ponto eu tenho me dado diante da Tua presença, me rendido ao ponto de me sacrificar pelo Teu nome? Sabe, aí começa a vir dentro de mim uma vergonha, sabe, de quão pouco e quão pequeno eu sou diante daquilo que Deus é e daquilo que Jesus é por nós. E é sobre isso, a esperança e o consolo. A ressurreição de Jesus traz esperança e consolo para as nossas almas. O quarto evento fala sobre a confirmação da identidade e ensinamentos de Jesus. A ressurreição confirma a identidade de Jesus como Filho de Deus e valida seus ensinamentos. Ela demonstra que Jesus é o Messias prometido e que seus ensinamentos são verdadeiros e dignos de serem seguidos. Tiago, Mateus 16 para mim, por gentileza. Mateus 16, 16.
Simão Pedro respondeu e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhes: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que estás no céu. Então, é sobre isso, a confirmação de identidade e ensinamento. É reconhecer que existe um Todo-Poderoso, que existe um Deus por nós, que existe um Jesus que nos ama sobre todas as coisas. E o último é a capacitação para uma nova vida. Ó, os batizados, eles que vão se batizar hoje. Olha que interessante que a palavra vai nos dizer: a capacitação para uma nova vida. A ressurreição de Jesus é vista como uma fonte de poder e transformação para os cristãos. Ela capacita os crentes a viverem uma nova vida em comunhão com Deus, guiados pelo Espírito Santo e com a esperança da ressurreição futura. A Fábio pregou aqui na quinta-feira sobre isso, sobre o Espírito Santo. E é sobre isso. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida para o Senhor, as coisas velhas elas ficam para trás, os nossos pecados, as nossas falhas, e a gente se torna uma nova criatura em Cristo. Amém. E quando nos tornamos uma nova criatura em Cristo, nós dependemos totalmente do Espírito Santo, para que haja uma transformação interior dentro de nós, para que haja uma transformação no nosso ser, na nossa alma, no nosso espírito. E aonde eu vou falar sobre isso está em 2 Coríntios, Thiago, por gentileza. Estou fazendo meu amigo ele trabalhar aqui. 2 Coríntios, no capítulo 1, por gentileza. No versículo 21. Olha o que diz lá, apareceu aí? Nem? Mas o que nos confirma convosco em Cristo é o que nos ungiu, é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito Santo em nossos corações. Olha o peso disso. E é sobre isso, igreja, que eu queria falar essa noite. Sobre essa doutrina chamada ressurreição, o qual nós devemos entender e guardar isso no nosso coração. É sobre esse Jesus que veio na terra e morreu pelos nossos pecados, nos dando o direito hoje de ser filhos, chamados filhos de Deus. Nos deu o direito hoje de ter a oportunidade de chegar dentro de uma igreja e dar glória e render louvores a Ele. E essa noite é sobre isso, uma noite de festa, onde terá batismo, onde é um culto com um tema chamado primícias, que nós possamos estar com os nossos corações abertos a essa doutrina chamada ressurreição, e que a gente possa viver isso todos os dias das nossas vidas. De certa forma, nós também entendemos que todos somos falhos, todos nós somos errantes, somos limitados. A Fábio até falou aqui na quinta-feira a respeito de não se sentir digno. Bem-vindo ao clube, você não é a única. Mas é sobre isso. A ressurreição ele nos dá esse direito de chegar no pé da cruz, pedir perdão, falar: Deus, nos perdoa por isso, nos perdoa por aquilo. Mas também que fique claro que a gente não deve brincar com isso e permanecer sempre errando, pedindo perdão, achando que a vida vai ser bela e formosa com Jesus. Viver com Jesus é isso, é você pedir perdão, se arrepender dos seus pecados e não praticá-los mais. Tentar transformação dia após dia, como mesmo o apóstolo Paulo ele nos fala. Então é sobre isso, igreja, que eu queria falar essa noite. Eu espero que possa sair do coração de vocês ter havido um entendimento sobre aquilo que eu queria transmitir, sobre aquilo que Jesus colocou no meu coração. E que a gente possa entender então que Jesus é as nossas primícias e que nós também devemos primiciar a Ele por tudo que Ele fez por nós, por Ele ter sido vitória sobre a morte, por Ele ter colocado redenção e perdão dos nossos pecados, por Ele ser a esperança e o consolo, por essa atitude dele ter confirmado no nosso coração
a identidade dos ensinamentos dele e que também possa haver cada dia mais a capacitação para uma nova vida com Cristo. Essa capacitação ela é diária, não é a partir do momento que a gente desce as águas, mas ela é todos os dias e vai ser até a nossa morte, até a vida de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, obrigado pela oportunidade. Eu peço que a igreja se coloque de pé. Eu peço que a igreja se coloque de pé. Nós vamos louvar para que fique claro o que o Senhor Jesus é em nossas vidas. Eu peço que você esteja com o seu coração aberto nesse momento. Você se renda ao Senhor. Se existe alguém essa noite que precisa de um milagre, de uma cura, de uma transformação, esse é o momento de você se chegar diante do Senhor. Nós queremos render graças ao Senhor por isso, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Você louva o Senhor essa noite. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, Pai. Obrigado porque o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória neste lugar, Pai. Nós nos colocamos em Sua presença, Pai. Eis aqui seus filhos, as suas filhas, Pai. Eis aqui pessoas que irão se batizar, Pai. Ser com elas, Pai. Que haja um acompanhamento espiritual na vida dessas pessoas, Pai. Nós te rendemos graças, Deus, porque o Senhor é o nosso Deus provedor, é o nosso Deus que faz, Papai, por nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Papai, seja com cada filho, com cada filha que aqui se encontra, Pai. Assim nós te pedimos e já te agradecemos. E as palmas louvam ao Senhor Jesus. Boa noite, irmãos. Que paz seja conosco. Amém? Vamos abrir Salmo 122.